Muitíssimo bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Mais uma live diária, voltamos para as lives dos 21 dias, 21 chaves da liderança. Hoje chave número 12, 21, 12 21, conquiste pelo inconsciente. A galera tá perguntando, Davi, onde é que estavam as lives? Cadê as lives? Cadê as lives? E entende o negócio, cara. As lives, elas precisam fazer parte de uma maneira quase que integrada da rotina, do dia a dia, né? E eu tava numa viagem corrida pra caramba, numa sequência de viagens. Eu tava em Floripa, aí eu fui pra São Paulo, de São Paulo eu fui pra Salvador, de Salvador eu fui pra Brasília, de Brasília eu voltei pra Floripa, tudo no espaço de 24 horas. Eu disse assim, peraí, preciso dar uma pausada nessas lives, pelo menos um diazinho aqui. A galera perguntou pra caramba, cara. É impressionante como é que quando a gente instala um ritual, a gente começa a fazer, faz todo dia e a galera pergunta. Ontem de manhã eu recebi um monte de mensagem: Davi, onde é que tá a live? Davi, onde é que tá a live? Davi, onde é que tá a live? A live tá aqui. Voltamos oficialmente agora com a temática das 21 chaves da liderança. Já fizemos, cara, um monte de estratégia aqui, já fizemos um monte de ferramentas, já aplicamos ferramentas na prática, já fizemos tarefas e agora estamos voltando a essa live aqui para a chave número 12, conquiste pelo inconsciente. Talvez seja um dos maiores poderes que um grande líder pode ter, é a capacidade de entender o inconsciente e conquistar através do inconsciente, porque a venda, a persuasão, a conexão, o entendimento e até mesmo, digamos, o autoconhecimento são processos de conquista pelo inconsciente. Quando você entende que você é mandado pelo inconsciente, que a vida é mandada pelo inconsciente, você, enquanto indivíduo, é mandada pelo inconsciente, o ser humano em si é mandado pelo inconsciente, nasce em você a percepção de que é a partir desse aspecto que você precisa olhar a vida e que você precisa começar a olhar as relações, que você precisa começar a olhar a maneira com que você se comunica, a comunicação, o posicionamento, toda a tua forma de enxergar e de viver na prática o teu posicionamento pessoal e profissional enquanto líder de movimento muda a partir do momento que você começa a olhar as coisas a partir de uma perspectiva inconsciente. Por que eu digo isso? Porque eu quero que você imagine a mente humana como se ela fosse um computador. Imagina a mente humana como um computador. E um computador, ele tem fases, né? Ele tem 3 frentes para ele funcionar. O que faz um computador funcionar? A gente tem o hardware, e o hardware, ele é o nosso corpo, né? O hardware é o quê? A placa de vídeo, a placa-mãe, o processador. As ligações entre uma peça e outra que se encaixam e formam o corpo daquele computador, né? Isso a gente chama hardware. O hardware, ele é o teu corpo, teu intestino, tua maneira de digerir as coisas, teu coração, teu pulmão, tua estrutura óssea. Isso é como se fosse o teu hardware. Só que esse hardware, ele não funciona sozinho. Esse hardware, ele dá vazão, ele dá energia para um software funcionar. Então existe lá o Windows, existe lá o iOS, existe lá o Linux, que são softwares. Softwares é o aplicativo racional do computador, concorda comigo? Software é o aplicativo racional do computador. Então, basicamente, como é que você faz um computador funcionar? Você mexe no software dele. Então, lá dentro do software, você vai lá clicar e você vai fazer um aplicativo abrir, fechar outro, você vai executar tarefas. Só que tudo isso acontece de maneira consciente, percebe? Tudo isso está acontecendo de maneira consciente. Você está conscientemente indo lá e clicando para abrir o Google, por exemplo, e ao você clicar para abrir o Google e digitar alguma coisa, o Google te dá a resposta. Tudo isso é consciente, tudo isso é racional, certo? Por isso é o software. Isso é o software. E a gente pode comparar o software com a tua parte racional da mente, a tua parte racional do cérebro. A tua parte racional do cérebro é o teu software. Teu córtex pré-frontal é o teu Windows. É o que orienta as suas decisões, é o que orienta os seus pensamentos, é o que orienta a forma com que você age. Só que, por trás de todo o software, por trás de todo o sistema operacional, imagine o teu pensamento, a tua razão, como um sistema operacional, existe uma programação, linhas de código, linhas padronizadas de código, que formam esse sistema operacional. E ao formar esse sistema operacional, orientam o que cada coisa faz nesse sistema.
Então, o que que faz de você poder clicar no aplicativo do Google e o aplicativo abrir? Existe uma linha de comando no sistema operacional que faz isso acontecer. O que que faz você, por exemplo, escrever alguma coisa no chat GPT e o chat GPT te dá a resposta? Existe ali um sistema, uma linha de código que faz isso acontecer. Essas linhas de código, a programação por trás do sistema operacional, a gente vai chamar de inconsciente. Então é mais fácil você entender o cérebro humano, a mente humana, a consciência humana, se você entender a partir dessa perspectiva do computador. Faz sentido ou não? Você vai olhar para a mente humana e vai pensar, é um computador. Aí tem um hardware, que é o meu corpo, e é o que faz e dá energia para isso aqui funcionar. E aqui a gente tem a parte da frente, que é um software, é o sistema operacional, e a parte de trás, que é a programação desse sistema operacional. São as regras, é o conjunto de regras desse sistema operacional. Então esse sistema operacional, ele tem um conjunto de regras. E essas regras a gente chama de arquétipos, símbolos, signos e ciclos. Certo? Arquétipos, símbolos, signos e ciclos. Então esse conjunto de regras do sistema operacional racional, você tem 4 conjuntos de regras. Conjuntos esses arquétipos, símbolos, signos e ciclos. Então o que que tem no inconsciente, Davi? O que tem no inconsciente são arquétipos, símbolos, signos e ciclos. Esses são os 4 modelos de linhas de código do inconsciente. Ou seja, todo o nosso pensamento, toda a nossa razão, toda a nossa forma de ser, forma de agir, forma de tomar decisões, de pensar, de comprar, de vender, são orientadas pela razão, sim. Mas o que orienta a razão são essas linhas de código. São arquétipos, modelos primordiais, padronizados, símbolos, conjuntos de significados, signos, significados por si só, e ciclos, movimentos inconscientes, certo? Como assim arquétipos, símbolos, signos e ciclos, Davi? Aprofunda isso para eu entender um pouco melhor, que ainda está complexo. Por exemplo, quando você vê uma mãe. Quando você vê uma mãe, sem ninguém te dizer que aquilo é mãe, você já sabia que era mãe. Quando você vê um governante, sem ninguém te dizer que aquilo era governante, você já sabia que era um governante. Quando você vê um herói, você tem um conjunto de sentimentos específicos relacionados àquela figura, sem você nunca ter visto ela na vida. E você vai perceber que outras pessoas também têm o mesmo sentimento em relação àquela figura, mesmo nenhum de vocês nunca tendo visto na vida. Mas o sentimento de vocês é igual. Por que o sentimento de vocês é igual? O sentimento de vocês é igual justamente porque existe aí arquétipo. Isso é um arquétipo. Um arquétipo é isso. Um arquétipo é um modelo primordial do inconsciente. Ele é um conjunto primordial de regras. Só que antes da gente entender de arquétipo, você tem que entender de símbolo. O que é o símbolo? Símbolo, ele é um significado primordial. Ele é algo que significa alguma coisa. E quando você entende que todo o universo ele é simbólico, ou seja, cada coisa que existe no mundo tem um significado inconsciente para nós. Cada coisa que existe no mundo tem um significado inconsciente para nós. Tudo é simbólico. Tudo significa alguma coisa. E esse significado normalmente tem a ver com essa linha de código. Então não significa racionalmente. As coisas não significam racionalmente. Você não pensa, X significa Y. Um fogo significa... Não, você não pensa que aquilo significa necessariamente aquilo ali. Mas aquele significado está intrínseco nas tuas linhas de código primordiais, que a gente chama inconsciente. Entende? Assim como signos. E quando eu falo signos, eu não estou falando de touro, Áries, signos da astrologia, não. Eu estou falando de significado. O que é um signo? Signo é algo que significa alguma coisa. Letras são signos. Ícones são signos. Todo indicador de significado é um signo. E a gente já tem signos presentes no inconsciente. Percebe? A gente já tem signos presentes no inconsciente. Coisas que significam coisas. E você bate o olho naquilo ali e você tem o significado dela. É um estudo simbólico, certo? E a gente tem ciclos. Como assim ciclos, Davi? Fases da Lua, estações da natureza, movimentos constelacionais,
Percebe? Isso é ciclos que afetam também diretamente o teu comportamento. Então, o primeiro ponto de conquista pelo inconsciente é você começar a ver a vida de uma maneira mais simbólica. Porque se você tem a necessidade, né, você tem o estigma de ver a vida de maneira racional, você não vai conseguir compreender esse conteúdo. Você não vai conseguir compreender esse conteúdo. Você não vai conseguir compreender porque você não tem a capacidade de ver as coisas de uma maneira simbólica. Então, quando eu falo do inconsciente, eu explico para você que existe o inconsciente. Essa consciência de trás, esse conjunto de regras que é hereditário da humanidade. Né? Então, existem, por exemplo, dois tipos de inconsciente. O inconsciente coletivo e o inconsciente individual. O inconsciente individual está sempre sendo formado, mas ele é principalmente formado de quando você nasce até o teu primeiro setênio, ou seja, até os 7 anos de idade. Você nasceu, até teus 7 anos de idade, o inconsciente individual ainda está sendo formado. Então é tudo que você vê durante o teu nascimento, até teus 7 anos de idade, vai formar com muita força o que é o teu inconsciente pessoal, ou seja, qual é aquele teu conjunto de regras primordial. E é por isso que a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente mostra pra criança. A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente mostra pra criança, justamente porque a criança está sendo formada. Essas linhas de código que vão moldar o sistema operacional dela estão sendo formadas. E ao estarem sendo formadas essas linhas de código, se você escreve algum código errado, se você escreve algum código merda, se você faz aquela criança ter um código que não tem a ver com se tornar um ser humano melhor na vida adulta, aquele código vai ficar lá. E vai orientar completamente as atitudes, os pensamentos, os comportamentos daquela criança no futuro. E normalmente, possivelmente, provavelmente, eu ia falar provavelmente, possivelmente e provavelmente, muitos hoje dos teus bloqueios, muitos hoje das tuas tretas, muito daquilo que te impede de ir para o teu próximo nível de negócio, de ir para o teu próximo nível de resultado, de ir para o teu próximo nível de performance, muito do que te impede, normalmente, vai ter a ver justamente com como foi formado o teu inconsciente individual. Então vai ter a ver quais foram os estímulos e quais foram as linhas de código que foram escritas lá atrás da tua cabeça quando você era criança. Entende? Muitos dos teus bloqueios são isso. Muitas das tuas convicções, mesmo que erradas, são isso. Foi como foram escritas essas linhas de código. E a primeira coisa que você tem que entender é ganhar consciência disso. Então, peraí, Davi. Primeiro passo dessa live aqui, eu preciso ganhar consciência de que essas linhas de código existem. E de que elas orientam a maneira com que eu penso. É por isso que eu digo, minha gente, que a conduta é definida pelos olhos e ouvidos. Por que eu repito isso tão facilmente? A conduta é definida pelos olhos e ouvidos. A conduta é definida pelos olhos e ouvidos. Eu repito muito que a conduta é definida pelos olhos e ouvidos justamente porque tudo aquilo que você vê, tudo aquilo que você sente, tudo aquilo que você percebe através de cada um dos seus 5 sentidos, ou seja, vê, sente, experimenta, palata, tudo isso molda, de certa forma, essas linhas de código internas que a gente chama de inconsciente. Entende? Por isso que a conduta é definida pelos olhos e ouvidos. Porque racionalmente você pode estar pensando, não, tudo bem, eu escutar um sertanejo, eu não vou me tornar um sofredor por isso. Ok, racionalmente não. Racionalmente não. No racional, claro que não. Você vai pensar, racionalmente vai passar, não vou sofrer. Só que aquilo é simbólico, assim como tudo no universo é simbólico, e está sendo armazenado nas tuas linhas de código primordiais. Posso te falar uma coisa sobre isso? Pode falar uma coisa, minha mulher é neurocientista, diga. Agora mais ou menos, né? Mas olha só, presta atenção. Em relação a essa questão, tudo, absolutamente qualquer tipo de pensamento, sentimento e qualquer coisa que a gente verbalize ou qualquer ação que a gente faça, emite, né? Um tipo de energia específico, mas Sim. É uma energia muito específica. Então, a letra do sertanejo em si, assim, não é é depende.
Então, tipo assim, vai ter sertanejo que vai emitir uma frequência X, uma Y, entendeu? Só que normalmente são pessoas sofrendo, são, né, coisa de baixa frequência. Então, quando você escuta, automaticamente a gente pensa naquilo, a gente sente aquilo e a gente canta a música junto. E é exatamente essa energia verbalizando vibracional isso. Que tu... E como a gente vive uma lei universal de causa e efeito, tudo que tu canta que vai e volta. A mesma energia. Você tá falando isso pra tua vida. E aí, às vezes, você tá, sei lá, ouvindo um sertanejo hoje, aí amanhã acontece alguma coisa e você não tá bem. Aí tu não sabe por que tu não tá bem. Mas é só uma causa e... Exato. Era isso que eu ia explicar agora. Olha que massa. Quando o córtex pré-frontal desliga, sobra o que existe de verdade. Porque racionalmente não é o que existe de verdade. Quando você tá racional, você tá pensando racionalmente, sabe o que acontece? É uma personalidade. Quando é uma personalidade é o quê? É uma máscara, certo? Eu fiz engajamento aqui. Não, você tá maravilhoso, meu amor. Entende? Quando você tá pensando racionalmente, é uma personalidade. É uma máscara social que tá acontecendo ali. Agora... E tudo é energia. Quando o consciente desliga, ou por exemplo, por que o bêbado, aquela coisa do Big Brother, né? Ah, o cara ficou bêbado, passou a mão na bunda da mulher. Ah, não, mas espera aí, é porque ele é homem, não sei o que. Não, é porque ele é aquilo. É que ele é um estuprador em potencial sempre. Só que quando ele tá racional, ele não faz isso porque ele tem o viés moral. Então ele pensa, não vou fazer porque é errado. Sim. Mas a partir do momento que ele enche a cara de cachaça, o que acontece? Desliga o córtex pré-frontal e só sobra o que existe de verdade, que é funk. Senta, que chupa, que cai na buceta, caralho. Ou seja, sobrou aquilo. Que porque putaria, que é só aquilo que existe na mente dele. Exato. É só aquilo que existe, porque só existe o que é inconsciente. Entende? Só existe o que é inconsciente. O racional, ele é racional. Amor, liga o ar no modo... Racional é um fator crítico, na verdade, né? O racional é a última coisa. O racional é só o Windows. É só o sistema operacional que você mexe. Mas toda a programação por trás desse sistema... Não, liga no frio. Então, você trocou? Tava no ventilador. Aí, tipo, bota o... Como é que eu faço? Aperta o frio ali em cima. Então... Isso, agora foi. Mas eu já tinha. Tinha dado olho. Obrigado. Entende? Não. Então, é o que sobra ali que importa. E por que eu tô dizendo tudo isso? Por que eu levantei o Big Brother? Por que a Letícia falou isso que ela disse? Porque é aí que eu quero chegar. Pra você entender como é que você conquista as pessoas pelo inconsciente, você tem que entender como o inconsciente funciona. E o inconsciente, ele funciona assim. O inconsciente, ele é um conjunto de regras que moldam a sua vida. Em todas as suas decisões, pensamentos, sentimentos, comportamentos. E pra quem acha que não existe energia porque é algo que a gente não vê, eles precisam entender que a gente... É claro que existe energia, é só tu apagar a luz, ligar a luz. Não, a gente é tipo real pura energia, só que é uma energia mais condensada. Cara, entendeu? acende uma lâmpada. Porque você vai ver que existe energia. O que faz o nosso sistema, o nosso cérebro, o nosso coração bater é o sistema que tá aqui dentro. O nosso cérebro, ele é constituído por tecidos que tem células, moléculas, átomos, e tudo se fosse discutir. A prova disso é, acende a luz. Eu sou bem mais direto com a galera. Dizendo, daqui não existe energia. Acende a porra da luz. Você vai ver que você apertou um botão lá e acendeu um bagulho lá. Se não existe energia, isso é o quê, ô caralho? Cara, eu tô muito lerda. Linda. Eu acabei de acordar, eu tô... Você é linda, meu amor. Bom dia. Entende? Então é aí que eu quero chegar. Pra você entender como é que você conquista o outro pelo inconsciente, você tem que entender como o inconsciente funciona. E como o inconsciente... comprar o mapa do conquistador. E como o inconsciente funciona? O inconsciente funciona assim. Tudo que existe é armazenado nessas linhas de código primordiais, e essas linhas de código primordiais, elas vão moldar, elas vão formar a maneira com que você funciona. Entende? Elas vão moldar a maneira com que você funciona. Certo? E aí você tem que entender que nesse processo existe, além do inconsciente individual, uma coisa chamada inconsciente coletivo. O que é o inconsciente coletivo? O inconsciente coletivo é assim. Sabe essa programação que eu expliquei? Que existe uma programação primordial na tua mente? Agora você imagina que existe uma programação primordial igual na mente de todas as pessoas do mundo.
Então foi aquele exemplo que eu dei no começo. Você era criança, você viu um super-herói na TV, todo mundo em volta de você, teus amiguinhos, também viram o mesmo super-herói na TV, e olha que coisa interessante. Todos tiveram o mesmo sentimento, sem nenhum saber o que era um super-herói. Ou seja, ali aconteceu uma manifestação do inconsciente coletivo. O que é o inconsciente coletivo? O inconsciente coletivo é assim. Espera aí. Existe, então, um padrão primordial de sentimentos, comportamentos e pensamentos comum a todas as pessoas do mundo e hereditário conforme as gerações. Como assim hereditário conforme as gerações? Porra, o que o teu ancestral de 10 mil anos atrás viu, viveu, pensou, vivenciou, está presente na tua consciência de alguma forma. Está presente ali. A não ser que tenha quebrado esse ciclo. Não, mas do inconsciente coletivo não quebra, não. Tem coisa do inconsciente coletivo que é do inconsciente coletivo. Arquétipos, fases da lua, símbolos. As coisas significam o que significam. Você estava falando do pessoal. Não é o inconsciente individual. Agora eu tô falando do inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo é o inconsciente coletivo. As coisas já nascem com você. Elas são hereditárias. É um conjunto hereditário de símbolos. E se eu nascer em outro país? Então, Outra cultura. mas olha que interessante. Então, mas já percebeu que todas as religiões são iguais? Por quê? Todas são iguais. Por quê? Como assim, por quê? Iguais como? Todas as religiões são iguais. Mesmos deuses, com nomes diferentes. Mesmas coisas com nomes diferentes. Mesmos problemas com nomes diferentes. Na verdade, todos os países do mundo, eles são o mesmo país com branding diferente. Porque antigamente a humanidade era uma coisa chamada Pangeia. Que era o quê? Era uma ilha só. É todo mundo a mesma coisa. Se você olhar os índios Yawanawá e os japoneses, você vai perceber que tem culturas muito parecidas. E até partes muito parecidas na língua. E você fala, como é que isso acontece? Como? Como pode os incas terem umas coisas que os chineses já conheciam? E é a mesma coisa com um nome diferente. Se você olhar todas as religiões antigas do mundo... Porque assim, essa coisa desse Deus invisível, intangível, é uma coisa que nasceu com o judaísmo. É uma coisa que nasceu com o judaísmo lá em Moisés, no início da Bíblia. Vai, meu amor, beijo. Tem aula de inglês agora. Tchau. Entende? É uma coisa que nasceu com o judaísmo. Lá com Moisés. Nasceu lá, Moisés subiu no monte, ouviu Deus, isso aqui, 10 mandamentos. Ali nasceu esse Deus monoteísta, essa percepção. Antes disso, antes de Moisés ter a revelação, todas as religiões eram politeístas e pagãs. E se você olhar as religiões politeístas e pagãs, todas elas eram absolutamente iguais. Era a mesma coisa com nomes e brandings diferentes. Era a mesma coisa com outra cara, porque dependia da cultura. Mas era a mesma coisa. Era sempre os mesmos deuses com os mesmos objetivos. Se você olhar Grécia e Roma, são os mesmos deuses. Os mesmos deuses com nomes diferentes. Mas não é porque o cara chamou Ares de Marte que deixou de ser a mesma simbólica. E Ares, Marte e Guanghu na China. Se você olhar isso, você percebe que são as mesmas. Isso é o inconsciente coletivo. Isso é a manifestação do inconsciente coletivo. É uma sabedoria universal do mundo. Davi, então como é que eu faço para conquistar o outro pelo inconsciente? O que você tem que entender é como usar esses padrões do inconsciente coletivo. É estudar esses padrões do inconsciente coletivo. É perceber que eles existem e saber como utilizá-los. Porque se todo o universo é simbólico, então também cada símbolo que eu mostrar, cada símbolo que eu vivenciar, vai me trazer também um conjunto de sentimentos, comportamentos e ações. Entende? É por isso que eu busco muito no meu lifestyle viver experiências simbólicas. Assistir a filmes simbólicos, escutar a músicas simbólicas. Vivenciar momentos e práticas simbólicas. Porque eu sei que os símbolos daquelas práticas, os símbolos daqueles momentos, os símbolos daquelas músicas, daqueles filmes, daquelas coisas que eu estou vivenciando, eles vão ativar símbolos que já existem aqui dentro. Entende? E eu me oriento pelos símbolos que quero. Eu escolho os símbolos pelos quais me oriento. E quando eu escolho os símbolos pelos quais me oriento, eu também escolho os símbolos que orientarei para outras pessoas. Porque ao me comunicar,
aqui numa live, ao ser líder de movimento, o que eu tô fazendo é o seguinte: eu tô orientando para vocês os símbolos que eu já tenho. E eu tô compartilhando esses símbolos. Quando você vê uma foto minha, quando você vê uma live minha, quando você vê um relógio meu, quando você vê uma forma do Davi se comunicar, tudo isso é simbólico. Isso ativa percepções específicas no seu inconsciente. Por que algumas pessoas batem o olho no Davi e falam: que cara foda, vou seguir, vou comprar? E outros dizem: que cara chato, meu Deus do céu, tenho até medo. Padrões inconscientes diferentes. Conjuntos de crenças diferentes. Então o cara vê o meu arquétipo. Ele vê o meu conjunto de símbolos. Ele vê o meu conjunto de sentimentos, comportamentos e pensamentos. Ele vê o meu conjunto de signos. Ele bate o olho naquilo. Aquilo significa alguma coisa pra ele. E ele vai pensar a partir desse significado. Então o que você tem que começar a fazer é ser intencional com os símbolos que você vê. E principalmente com os símbolos que você mostra. Entende? Você precisa ver quais símbolos você mostra e quais símbolos você vê. Porque é isso que orienta a qualidade da tua vida, o nível da tua prosperidade, o nível da tua persuasão, o nível do teu magnetismo pessoal, o quanto você vende, depende só disso. E principalmente disso. Quais símbolos você mostra e principalmente quais símbolos você vê. Por quê? Porque os símbolos que eu vejo também são os símbolos que eu vou mostrar. Bingo! Assim como tudo começa aqui, assim como tudo começa dentro, os símbolos que eu vejo, eles orientam os símbolos que eu vou mostrar, porque eu só mostro o que eu tenho. Eu não tenho como mostrar uma coisa que eu não tenho. E é por isso que os gurus dos arquétipos choram com o meu conteúdo. É porque eu dou essa na cara dele, meu amigo, tu não é, então tu não tem como mostrar. Você só vai mostrar aquilo que você tem. Então o cuidado que você tem que ter é com aquilo que você vê. Porque aquilo que eu vejo revela aquilo que eu tenho. E se aquilo que eu tenho define o que eu comunico. Entende? Então eu sempre vou comunicar o que eu tenho. Eu não tenho como comunicar uma coisa que eu não tenho. E eu preciso orientar a minha vida baseada em quais símbolos eu tenho. Entende? Então começa, mais do que mostrar os símbolos intencionalmente, é procurar os símbolos intencionais. E viver. Porque é muito fácil você mostrar um lifestyle simbólico para a tua audiência se você construiu o teu lifestyle de maneira simbólica para você. É por isso que eu bato tanto nessa tecla. Eu bato muito na tecla de seja a sua revolução. De viva por inteiro aquilo que você acredita. Eu bato muito nessa tecla justamente porque se torna fácil. Quando você verdadeiramente apenas tem os símbolos certos, é muito fácil mostrar. Porque é o que você tem. É o que você tem. Percebe? É por isso que eu bato tanto na tecla da música clássica. É por isso que eu bato tanto na tecla da boa arte, dos bons símbolos, das boas práticas, das boas pessoas, dos bons costumes. Eu bato muito nessa tecla. E eu bato muito nessa tecla não porque eu sou um conservador erudicista aristocrático. Não, cara. Não. Mas é porque eu sei que os símbolos que você consome, eles vão definir os símbolos que você tem. E dependendo de quais símbolos você tem, isso também define o que você mostra. E dependendo do que você mostra, isso define qual a tua comunicação e como as pessoas te percebem. Então as pessoas vão te perceber baseado no que você tem. As pessoas vão te perceber baseado no que você tem. No que você tem de verdade, aí dentro. Entende? Não do que você só mostra fora. Porque o mostrar fora intencional é importante? Com certeza. A intencionalidade é um dos pilares, uma das grandes chaves da liderança, só que a intenção sem alicerce, ela se perde no meio do caminho. Entende?
ela se perde no meio do caminho, porque ela não é verdadeira. E por não ser verdadeira, ela se perde. Ela não existe de verdade. É fake. É pensado só pro Instagram. É pensado só pra live. É pensado só pro vídeo. Não é algo que realmente representa alguma coisa que ele realmente exista. E a gente tem que olhar pro lugar do que realmente existe. A gente tem que olhar pro lugar do que realmente se tem dentro. Porque é isso que se realmente tem dentro que é comunicado quando tu tá quieto. E a base que você tem que bater é a base do que é comunicado quando eu tô quieto. O que é comunicado quando eu não tô falando nada? Que símbolos estão entrando no inconsciente das pessoas enquanto eu me comunico e que símbolos estão em mim enquanto eu falo? Entende? Isso tem total a ver, igual o Rodrigues falou aí, sobre se contar a própria história. Como é que eu me conto a minha própria história? Com os símbolos certos. Bingo! Agora sim, quem assistiu, tá assistindo desde o começo da sequência de live, vai entender agora o que eu tô dizendo. Você tem que se contar a tua história com os símbolos certos. Porque esses símbolos certos vão manifestar conjuntos de pensamentos, sentimentos e comportamentos na tua cabeça. E eles que vão definir tua conduta. Porque o pensamento define o sentimento e o sentimento define o comportamento. A grande merda é que tu quer mudar o comportamento pelo comportamento. Você precisa mudar o pensamento. E para mudar o pensamento, você tem que mudar o sentimento. E se torna uma coisa quase que contínua. Então é um processo contínuo de espelhamento inconsciente, em que eu vou cada vez mais sofisticando a minha percepção dos símbolos que eu tenho. E vou percebendo em meus símbolos internos onde está a minha conduta, onde está a minha percepção de mundo. E passo simplesmente a comunicar símbolos que já estão internos. Então se torna natural de acontecer. Se torna natural. Entende? Por causa da comunicação dos símbolos internos. Aquilo que vejo e como interpreto aquilo que vejo. Por que o meu conteúdo ele é complexo? Por que pouca gente, no geral, consegue assistir o Davi por muito tempo e tá tudo certo? Por que isso acontece? Isso acontece porque o meu conteúdo ele é extremamente simbólico. E as pessoas, no geral, têm uma dificuldade de interpretação simbólica. Elas querem o literal. Só que eu já falei sobre conteúdo mastigado aqui. Quem tava na live? Já falei sobre o problema do conteúdo mastigado. O conteúdo mastigado, ele é literalmente alguém vomitando na tua boca. Porque eu pego o conteúdo, pego todos os nutrientes, me nutro daqueles nutrientes naturais e vomito na boca da pessoa. Toma! Só a parte que sobrou. Não o que me nutriu. Porque quando você come alguma coisa, você guarda os nutrientes pra você primeiro. Você é nutrido primeiro. Então quando você ganha capacidade de interpretação simbólica, você ganha capacidade de pegar o conhecimento da fonte. Você ganha capacidade de ganhar o conhecimento da fonte. E quando você ganha o conhecimento da fonte, entende? Quando você cresce o conhecimento da fonte, você se nutre primeiro desse conhecimento. A grande merda é que você fica procurando um monte de gente na internet que já se nutriu primeiro daquilo ali e que tá te explicando simplesmente o finalzinho, o restinho, o que sobrou. Você tem que parar de se contentar com a sobra. Então é por isso que o meu conteúdo muitas vezes é complexo de entender. É porque eu não entrego a sobra. Eu transbordo os nutrientes todos. Só que os nutrientes, eles são simbólicos. Entende? Entende? É isso que acontece. Os nutrientes, eles são simbólicos. Os nutrientes são metafóricos. Os nutrientes são analógicos. Não há um logos bem definido. E principalmente o meu conteúdo ele é extremamente maiêutico.
E se você parar para pensar, eu posso te explicar rapidamente o significado da maiêutica. Maiêutica socrática é a arte de você fazer a pessoa chegar numa conclusão específica através de perguntas, né? E vocês sabem qual que é o significado de maiêutica? Como nasceu a maiêutica? Maiêutica é porque a mãe de Sócrates se chamava Maia. E Maia era uma parteira. Olha que massa. Então, maiêutica é o parto das ideias através de perguntas. É por isso que chama maiêutica. Ok, é uma homenagem à mãe de Sócrates, que era parteira. Então, é o parto das ideias através de perguntas. Então, necessita você usar a porra dos teus neurônios. Necessita você fazer conexões simbólicas. Você entender que as coisas não necessariamente são o que são, ou o que parecem ser. As coisas significam outras coisas. E existem conexões mais profundas dessas mesmas coisas. Quando você ganha essa expansão, essa percepção simbólica, essa percepção metafórica, você vai olhar para o meu conteúdo e vai falar, entendi. Agora eu consegui captar o que o Davi está dizendo de verdade. Entende? Então se oriente por esse processo. Comece a aprender a interpretar símbolos. Como aprender a interpretar símbolos? Tem alguma planilha? Olha como é que já começou errado. Porra, olha o mundo à sua volta. Olha o mundo à sua volta. Se faça quase que uma auto-maiêutica, um auto-parto das ideias. Aprenda a fazer isso. Um auto-parto das ideias. Olhe uma imagem. Olhe uma música. Algo que você esteja recebendo. E pense sobre aquilo. Se pergunte, o que isso me faz sentir? Por que isso me faz sentir isso? De onde será que vem esse sentimento? E que ação esse sentimento me inspira? Por que essa ação me inspira esse sentimento? Será que também inspira o mesmo sentimento a outras pessoas? Deixa eu testar. Testei. Inspira sim esse sentimento a outras pessoas. Ah, então isso é algo do inconsciente coletivo? Pera aí. Entendi. Isso é algo do inconsciente coletivo. Então você sempre usa a estrutura dos 5 porquês. Olha para algo, percebe o sentimento que aquilo te traz e usa a estrutura dos 5 porquês. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Para perceber a interpretação simbólica daquilo. A parte de trás daquele conhecimento. O que ele realmente significa antes de ser digerido e vomitado na tua boca. Por alguém que já teve os melhores nutrientes daquilo ali. Entende? Por alguém que já se nutriu daquilo que não é facilmente explicável. E aí a gente volta àquela live onde eu falei e ensinei você a aprender com tudo. É que você aprendeu que aprender é sentar a bunda na escola e olhar pro quadro. Mas não é. Não é esse o processo. Entende? Então o game aqui é, como é que eu faço para conquistar o outro pelo inconsciente? Eu tenho que entender de símbolos. E quando eu entendo de símbolos, eu sei quais símbolos internalizar na minha vida. E se eu internalizo esses símbolos na minha vida, facilmente eu mostro esses símbolos. Eu comunico esses símbolos. E ao comunicar esses símbolos, você já tem um conjunto de percepções programadas no seu inconsciente para reagir a esse símbolo. É por isso que a roupa social vende mais do que a roupa não social. É porque inconscientemente a roupa social lembra a roupa dos reis, dos nobres. Enquanto roupas básicas, inconscientemente, lembram roupas de trabalho braçal. E quem que fazia trabalho braçal? Os plebeus. Então você vê alguém na beca, digamos assim, você vê alguém com um lindo terno, sob medida. Você vê uma mulher com um bonito vestido que destaca as curvas dela perfeitamente. E aquilo ali já te passa percepções. Te passa uma percepção de nobreza. Te passa uma percepção de edificação. Te passa um sentimento de beleza. Porque há ordem na coisa. Há movimento na coisa. Percebe? Enquanto você vê uma roupa larga, você vê uma roupa confortável, uma roupa de trabalho braçal, aquilo inconscientemente te remete a plebeu, trabalhador, sem nobreza.
E o ser humano, querendo ou não, ele quer ser nobre. O sonho do oprimido é virar opressor. Então ele quer ser nobre. Então você vê alguém de postura nobre, você respeita a pessoa pela nobreza que você não tem. Não que isso defina caráter ou qualquer outra coisa, mas é uma coisa inconsciente que acontece. É uma coisa inconsciente que acontece. Entende? É por isso que o funk te deixa ansioso e a música clássica te acalma. É porque aquele ritmo, inconscientemente ele representa uma dança do acasalamento que era feita em festas pagãs há muitos anos. Então eles só pegaram o mesmo ritmo que era feito para ritual de acasalamento e colocaram na música. E você ali dançando, isso aqui é para me deixar feliz. Não é, é para jogar tua libido lá em cima. Porque esse ritmo, no inconsciente coletivo, ele já remete à alta libido. Ele já remete à vontade de fuder, transar, rasgar. Ele é uma batida que já naturalmente desperta esse lado animal do ser humano. Ela é feita para isso. Ela é isso ao longo de eras. Ela é isso ao longo de eras. Sempre foi e sempre será uma batida pagã para rituais de acasalamento. E aí olha a merda de quando você coloca isso para uma criança escutar. Olha onde é que está o problema. Quando você coloca isso para uma criança escutar. Quando você coloca isso para uma criança que está sendo formada ainda. Você colocar uma dança do acasalamento para uma criança escutar, o que vai acontecer? A criança vai vender foto com pix no OnlyFans na puta que pariu do TikTok, é óbvio. É óbvio. Porque é isso que tá no inconsciente dela. Você formou o inconsciente dessa criança baseado em tenho que acasalar. Aí tá com 13 anos perdendo a virgindade pro funkeiro no meio da rua. Por quê? Por quê? Por que será? Porque é só isso que sobra. Entende? Aí vai o MC Guimê, passa a mão na bunda da mulher e você fala, porra, ai meu Deus, o que aconteceu aqui? Aconteceu que ele só mostrou o que ele realmente é. A batida do funk na África, se não falha a memória, chama o espírito do sexo. É um ritual de acasalamento. E tá tudo bem ser. Não é do mal, não. Não é do mal. Vocês têm que parar de ver a vida dessa maneira infantil. Não é do mal por isso. Acasalamento é bom também, tem que ter. O lance é quando e por quê e onde. Como. Entendeu? Então você não vai botar um tu-tá-tá pra criança escutar. Porque ela ainda não tá nesse rito de passagem da vida. Ela não tá no processo de entender isso ainda. Entende? Mas é porque só sobra isso no inconsciente. Então a libertação da vida é você entender de inconsciente. A libertação da tua vida é você entender de inconsciente. Porque, como Jung dizia, até que se torne consciente, você vai ser governado pelo inconsciente e vai chamar ele de destino. Isso tem tudo a ver com marketing. Porque você compra chamando de destino, mas na verdade é uma conquista pelo inconsciente. As pessoas compram de você chamando de destino, mas na verdade é uma conquista pelo inconsciente. Porque até que você se torne consciente, você vai ser governado pelo inconsciente e vai chamar de destino, como dizia Jung. Ou seja, todas as atitudes humanas de compra, venda, decisão, vou transar, não vou transar, vou pra lá, não vou pra lá, vou dormir, não vou dormir, são orientadas por aquilo que existe no seu inconsciente. E é por isso que você tem que entender de símbolos. Porque se eu entendo de símbolos e eu faço análise dos símbolos que eu vejo, ao entender de símbolos, eu consigo gerar símbolos em mim que me gerem sentimentos, pensamentos e comportamentos corretos. Assim como gerar símbolos no outro. Então começa em mim e depois vai pro outro. Essa live inteira é sobre marketing. Todas as minhas lives são sobre marketing, mas é porque eu não ensino marketing. Eu ensino uma jornada de autoaperfeiçoamento através do marketing. Isso é criação de movimento. Criação de movimento é uma estratégia de lançamento. Criação de movimento é uma jornada de autoaperfeiçoamento através de manifestar, através da sua marca, sua essência. É mais profundo, entende? Não é só uma copy, é o que essa copy diz de verdade. É qual é o significado dessas coisas. Entende? É por isso que você tem que entender de inconsciente. Faz sentido sim ou não? Faz sentido sim ou não?
isso, minha gente. Então, qual é a... Você fala que toma decisões inconscientes, mas e a moral? Porra, a moral é racional, é isso que você tem que entender. A moral é orientada pela razão. Entende? Agora, desliga a razão um segundo pra você ver o que funciona. Só o inconsciente funciona. E no fundo, o teu inconsciente orienta o teu viés moral. Porque o teu inconsciente também vai orientar o teu racional. Entende? Então, ó, exercício de hoje, tá? Tarefa de hoje é a seguinte. Você vai colocar um filme ou uma música, escolhe qual for, tá? Um filme ou uma música. E eu quero que você interprete os símbolos. Ou um quadro, pode ser também. Algo artístico. Você vai se conectar com algo artístico. Se conecte com algo artístico. E ao se conectar com algo artístico, faça os 5 porquês. Que sentimento isso me leva? Me traz? Que sentimento isso me traz? Por quê? Entende? Se conecta com algo artístico, com uma manifestação artística, seja música, seja teatro, seja quadro, seja pintura, seja cinema. E pensa, que símbolos isso me traz? Que sentimentos isso me traz? E por quê? E por quê? E por quê? E por quê? E 5 porquês. Você vai perceber o tipo de símbolo que está entrando na tua cabeça. E que você talvez não podia não perceber. E aí você vai começar a ter muito cuidado com o tipo de coisa que você vê. Você vai começar a ter muito cuidado com o tipo de coisa que você tem contato. Porque esse contato está moldando a maneira com que funciona essa sua programação interna. E essa sua programação interna molda todo o resto. Então é isso. Você vai se conectar com alguma expressão artística de comunicação e você vai procurar entender, no exercício de reflexão, qual é e quais são os símbolos que aquilo te traz. Tá certo? Quais são os símbolos que aquilo te traz. Fechado? Tamo junto, minha gente. Servir para ser visto, fazer para ser lembrado. Até amanhã, às 8h08 novamente. Estamos aqui. Vamos voltar essas lives até finalizar essa sequência maravilhosa. Fechou? As lives da Vivi fez eu parar de seguir um bando de guru bosta. Normal. Fique em paz. Fechado? Tamo junto, é nóis.